Aquele burnout que você acha que está tendo, ou que você de fato está tendo, ou que você acha que acredita que está no caminho para ter, ele muitas vezes é ocasionado pelo trabalho excessivo, pelo excesso de demandas ou pela pressão externa que a gente vem sofrendo hoje em dia, mas muitas vezes ele é ocasionado por microestresses. Ele é ocasionado por microdisfunções da nossa rotina ou por tarefas pequenas, mas que vão se acumulando e a gente acaba tendo que tomar decisão, resolver pequena tarefa, pequena tarefa, pequena tarefa. Isso vai nos esgotando. É muito difícil que o burnout seja gerado por tarefas muito grandes. Eu já vi muitos casos de burnout, de pessoas que acabam tendo burnout, muitas vezes com tarefas e rotinas mal gerenciadas e com excesso de pequenas demandas. E nesse vídeo eu quero te apresentar alguns ajustes, alguns microeficiências. Até anotei a palavra que esse estudo foi feito pela... Não vou lembrar o nome da revista agora, mas esse estudo ele foi feito numa revista americana, tá? Num jornal americano. E fala sobre as microeficiências dentro da nossa rotina. Quando a gente fala sobre microeficiências, são pequenos ajustes que a gente pode fazer e deve fazer na nossa rotina que vão facilitar tudo de maneira geral. Então, presta atenção. Produtividade e tarefas grandes, aquelas tarefas que a gente está acostumado a fazer, aqueles big gains, né? Aquelas big wins que a gente tem na nossa rotina, muitas pessoas sabem o que fazer. Mas as pessoas acabam se atrapalhando justamente nas pequenas tarefas que a gente acredita que pode fazer em qualquer horário, que a gente acredita que pode fazer em qualquer lugar, que a gente acredita que é só responder um e-mail, a gente acredita que é só arrumar uma roupa, a gente acredita que é só fazer uma comida, só fazer a marmita, é só arrumar a mochila. E essas pequenas tarefas acumuladas que ficam na nossa cabeça, porque pensa, para o nosso cérebro, 10 tarefas pequenas, menores, eles ocupam muito mais espaço e preocupam muito mais do que uma tarefa grande que a gente sabe que vai fazer. Então, se a gente arrumar uma maneira de criar estratégias para facilitar a execução dessas tarefas e para que não ocupe tanto espaço cerebral, vai facilitar muito a nossa vida em termos gerais. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar 4 estratégias de microeficiências na nossa rotina, que eu tenho certeza que vão facilitar muito o teu dia a dia. Então fica comigo, já curta esse vídeo, já compartilha, já se inscreva no canal. Agora que eu estou voltando a fazer vídeo para o YouTube, a inscrição de vocês, a curtida de vocês, o compartilhamento de vocês é muito importante para mim. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de fato a ter uma vida mais leve, porque como eu falei, as microtarefas na nossa rotina são muitas vezes o fator primordial para a nossa exaustão. Eu usei a palavra burnout, mas é justamente isso. Muitas vezes os burnouts são ocasionados por um mau gerenciamento, um gerenciamento ruim de rotina. E hoje eu vou te dar estratégias, vou te ajudar com microeficiências que o próprio estudo usa eu vou colocar o estudo aqui na descrição, tá? Que agora eu juro que eu não tô lembrando de onde é, mas eu vou colocar o estudo aqui na descrição. Mas o próprio estudo utiliza esse termo para falar sobre essas estratégias. Então, a primeira microeficiência é preparação antecipada. Gente, vamos lá. Preparação antecipada nada mais é do que, se eu sei que eu vou precisar de alguma coisa, eu deixo isso pronto antes para não precisar ficar pensando durante muito tempo. Por exemplo, se eu faço todas as minhas marmitas no domingo, eu sei que durante a semana eu não preciso mais pensar nisso. Eu elimino uma decisão durante a semana inteira. Eu muitas vezes preciso tomar uma decisão maior agora, preciso fazer um pouco mais de esforço agora para eliminar decisões futuras. Então, se eu organizo a minha mochila do trabalho na noite anterior, eu sei que eu não vou precisar acordar correndo para organizar porque ela vai estar pronta. Se eu preciso treinar todos os dias de manhã cedo, acordo e vou treinar, eu preciso me preparar anteriormente para isso. Deixa a tua roupa pronta do lado da cama, é só acordar, colocar a roupa e ir. Preparação antecipada, na verdade, nada mais é do que facilitar a nossa vida para a entrada de bons hábitos e bons comportamentos. Outra coisa que eu sempre uso o exemplo, livro, cara. Se você quer ler mais, deixa livro perto de ti. Eu tenho um livro pelo menos do lado da minha cama, na cabeceira. Então antes de dormir eu pego e leio, normalmente é um livro mais leve.
Também tem a questão do botão soneca. Muita gente reclama, Pedro, mas eu aperto o botão soneca sempre, eu sempre durmo mais do que deveria. Cara, deixa o botão soneca longe de ti. Isso é usar a preparação antecipada para dificultar ou facilitar a tua vida. Nesse caso, é dificultar, porque você vai ter que levantar para apertar o botão soneca ou para desligar o despertador, e você vai ter, quando você levanta, você gerou o movimento gera a motivação, e uma vez que você está de pé, a chance de voltar a dormir é muito menor. Então, se eu deixo o botão soneca, se eu deixo o celular, o despertador do lado da cama, é só eu esticar o braço, apertar e voltar a dormir. Se eu deixo longe de mim, eu tenho que levantar, tenho que tirar o cobertor, aí eu tenho que botar meu chinelo, botar minha pantufa, que seja, eu vou lá e desligo. Pode ser que eu volte a dormir depois de desligar? Pode, mas a chance é muito menor do que se estivesse do meu lado. Então a preparação antecipada, ela faz com que você tome uma decisão anteriormente para facilitar a tua vida. E quantas coisas na sua rotina você poderia tornar mais fácil se você prestasse atenção nisso. Então a primeira microeficiência é preparação antecipada. A segunda microeficiência é eliminar microdecisões repetitivas. Gente, eu adoro isso. Eliminar microdecisões repetitivas. O que é isso? É quando a gente organiza a nossa vida para tornar elas previsíveis. Eu falei para vocês que os hábitos adoram previsibilidade, né? Então foram alguns vídeos atrás eu falei que o hábito adora previsibilidade. Se eu sei que os hábitos adoram previsibilidade, eu preciso pensar em uma maneira de tornar a minha rotina mais previsível, porque isso facilita. O que significa isso? Cara, se eu for treinar todos os dias no mesmo horário, eu elimino uma decisão. Se eu almoço todos os dias no mesmo horário, eu elimino uma decisão. Se eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu elimino uma decisão. Todas as vezes que eu elimino uma decisão na minha vida, eu guardo mais energia mental para as coisas que verdadeiramente importam. Gente, ficou muito famosa essa história, mas a história do Mark Zuckerberg, que é o dono, né, o criador, o fundador do Facebook, da Meta, que ele usava sempre ele tinha várias camisetas iguais e calça jeans, e as pessoas brincavam, cara, por que ele fazia isso? Simples, talvez seja um jeito extremo de olhar e enxergar isso, mas ele fazia isso justamente para eliminar decisões, porque ele tinha roupas iguais, é só abrir o guarda-roupa, pegar qualquer camiseta, qualquer calça e sair. Ele não ficava durante muito tempo olhando pro guarda-roupa e pensando, que roupa eu vou hoje, o que eu vou usar? Não. Então, óbvio que esse é um exemplo extremo, mas tudo que a gente puder fazer para tornar previsível a minha rotina, melhor. Tudo que eu puder fazer no mesmo horário todos os dias, melhor. Isso não vai te deixar engessado, isso vai te liberar energia para pensar no que verdadeiramente importa. Se você precisa todos os dias pensar, meu Deus, que horas eu vou treinar hoje? Será que vai dar tempo? Não. Já está na tua agenda, é todos os dias aquele horário. Chegou aquele horário, vai e pronto. As pessoas mais disciplinadas, elas são ótimas em não precisar da disciplina. E sabe como que elas fazem isso? Elas tornam a sua rotina previsível, do jeito que elas acham que tem que ser para conduzir elas até o objetivo. Então torne a tua vida, a tua rotina, um caminho que você não tem outra, não tem para onde ir. É aquele caminho que vai te levar até o sucesso e você vai seguir ele. Não é ser robô, é ser disciplinado em prol dos teus objetivos. Então, o segundo pilar é eliminar as microdecisões repetitivas. O terceiro pilar que eu tenho aqui é a tecnologia. Gente, a gente tem uma tecnologia hoje, ChatGPT, a gente tem aplicativos de agenda, a gente tem aplicativos de notificações, a gente tem aplicativo para tudo quanto é coisa e eu, na verdade, nem sei citar todos eles para vocês. Mas a gente tem uma possibilidade enorme de usar a tecnologia como facilitador para a nossa vida. Quantas tarefas operacionais, por exemplo, da tua vida o ChatGPT hoje faz por você? Preciso fazer uma conta, ChatGPT. Preciso fazer a copy de uma mensagem que eu preciso mandar a ChatGPT, daí depois edita com as suas palavras, mas ele te dá o início. Usar as tecnologias para o nosso bem é a melhor coisa que a gente pode fazer para evitar tantas tarefas operacionais, gente. Só que tem um problema e eu já falei sobre isso, tem um porém. Se nós usamos a tecnologia, a inteligência artificial principalmente, para liberar espaço na nossa agenda, e com esse espaço liberado a gente coloca mais tarefa, não adianta nada. A tecnologia nos dá espaço para pensar melhor, com mais calma e com mais clareza nas coisas que verdadeiramente importam. Se antes eu demorava 1 hora para fazer uma tarefa, com a tecnologia hoje, com o ChatGPT, com as inteligências artificiais, talvez eu demore 15 minutos. Esses 45 minutos que restaram, eu preciso tomar muito cuidado em como eu vou utilizar eles.
Se eu coloco mais outras tarefas de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, eu acabo entrando num modo automático e aí eu fico exausto. Que é justamente isso que a gente quer evitar nesse vídeo. Mas use as tecnologias para facilitar a tua vida. Gente, quem não usa agenda hoje em dia, e pode ser no papel, no caderninho como esse aqui, mas cara, quem não usa agenda hoje em dia tá perdendo uma possibilidade, uma tecnologia que nem é tanto tecnologia assim, porque pode ser no papel, de facilitar a tua vida, gente. Google Agenda, pode ser qualquer tipo de agenda. Eu uso Todoist, por exemplo, que é um aplicativo que eu gosto de checklist, eu coloco os meus horários ali, é um aplicativo de produtividade que me ajuda. Mas vocês podem utilizar a estratégia que vocês acharem melhor, mas, cara, use a tecnologia a seu favor e não só para rolar o Instagram e ver o que a eu já falei muito sobre a Virgínia e o Zé Felipe, né? Mas o que a Virgínia e o Zé Felipe estão fazendo, quem o Vinícius Júnior saiu, o que o Neymar está fazendo, cara. Utiliza as redes sociais, utiliza a tecnologia, a inteligência artificial para coisas boas na tua vida e não só para coisas ruins, e não só para fofoca. Utiliza de uma maneira que realmente vai te agregar na vida. E o quarto, logística do ambiente. Eu adoro falar sobre isso. Logística do ambiente gente, principalmente para quem trabalha em home office, eu já falei muito sobre isso, principalmente nas minhas mentorias individuais. Inclusive, se você quer ser mentorado por mim individualmente, me manda uma mensagem aqui embaixo, ou me manda um direct lá no Instagram, @pedrobeckenkamp, pedro.beckenkamp, e aí a gente marca um horário para você. Mas uma das coisas que eu mais falo nas minhas mentorias individuais é usar o ambiente a teu favor. Para quem trabalha em home office, por exemplo, e fala, mas eu trabalho no sofá, eu trabalho na cama. Gente, não faz isso. Se você trabalha na cama, como você imagina que o teu cérebro vai saber que é hora de dormir no mesmo ambiente em que você se estressou o dia inteiro? Nosso cérebro é feito de associações. Todas as vezes que eu faço uma associação positiva, eu facilito, obviamente, a minha vida. A minha cama é lugar para eu deitar e dormir. O meu sofá é o lugar para eu sentar e ver televisão, ver uma série quando eu quero ver. O meu local de trabalho é o meu local de trabalho. A minha mesa é local de comer, de fazer refeições. Todas as vezes que eu sinalizo para o meu cérebro que eu tenho locais, que eu até anotei aqui, que o próprio estudo ele fala uma palavra que eu gosto muito. É ilhas, eu acho. Vamos ver. Ilhas de função é o termo que ele falou. Ilhas de função é justamente eu ter um ambiente para cada coisa que eu vou fazer. E aí, quando eu entro naquele ambiente, uma magia acontece. Meu cérebro já está preparado para fazer aquilo. Quando eu uso minha cama só para dormir, eu deito na minha cama e meu cérebro fala, opa, chegou a hora de descansar. Pum, mais fácil de desligar. Sento no meu sofá, eu já sei que ali eu relaxo, que eu vejo uma série. Putz, meu cérebro fala, opa, hora de relaxar, de ver uma série. Quando eu centro no meu ambiente de foco, de trabalho, meu cérebro já automaticamente, quase, ele já entra no modo foco. Só que a gente precisa criar, o externo muitas vezes molda o interno, não é só o contrário. Se nós tomarmos cuidado com o nosso ambiente, a nossa vida facilita muito. Então, gente, presta atenção nesse quarto hack, que é a logística do ambiente. Então, se vocês utilizarem essas 4 dicas que eu dei para vocês, que é a preparação antecipada, depois eliminar as microdecisões, o terceiro, usar a tecnologia, e o quarto, usar o seu ambiente a seu favor, eu tenho certeza que essas micro eficiências na tua rotina vão fazer com que você lide melhor, principalmente com as tarefas pequenas, e muitas vezes são os microestresses, as tarefas pequenas, que causam um grande problema se acumuladas na nossa vida. Galera, se vocês utilizarem isso, vocês vão ter mais energia mental, mais clareza e principalmente menos estresse, cara. A gente tá o tempo inteiro debaixo de mau tempo, a gente tá o tempo inteiro fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Se eu organizo a minha rotina de uma maneira que eu facilite, na verdade, essas pequenas tarefas repetitivas, chatas, que eu tenho que fazer todos os dias, cara, a minha vida vai se tornar muito mais fácil. É muito mais sobre estratégia do que sobre tentar quebrar uma parede. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, dando cabeçada, soco em parede quando tem uma porta para abrir do lado, para poder sair. Calma, pensa, organiza. E eu tenho certeza que essas 4 estratégias que eu entreguei aqui para vocês, de microeficiências, vão fazer muito sentido para vocês. E se fez sentido, curta, compartilhe, mande para aquela pessoa que você acha que esse vídeo vai fazer sentido. Porque eu acredito que quanto mais a gente fala sobre uma produtividade com estratégia, uma produtividade pensada, uma produtividade individualizada, inclusive é por isso que eu tenho as minhas mentorias individuais,
mais as pessoas vão se beneficiar. Produtividade não é só sobre força de vontade, sobre disciplina, sobre baixar a cabeça e fazer. Produtividade é sobre utilizar o que está aí para ser utilizado, sobre ambiente, sobre agenda, sobre tecnologia, inteligência artificial para nos ajudar a chegar nos nossos objetivos. Eu espero de fato que esse livro tenha aberto a sua cabeça para um monte de coisa que você não tinha pensado antes. Então, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Tchau, tchau!